Meu nome é Gabriela Espanhol da Rosa, eu sou aluna do curso Meio Ambiente do Ensino Médio Integrado no campus Viamão. O título do trabalho que irei apresentar hoje é A Freguesia Nossa Senhora do Rosário de Porto Alegre, 1844 a 1850, notas de pesquisa sobre casamento e urbanização. Ele é resultado da minha participação como bolsista de pesquisa do projeto Luso-Brasileiro, Comércio, Sociabilidade e Processo de Urbanização na Praça Mercantil de Porto Alegre, século XIX, coordenado pelo professor Gabriel Beruti e que contou com recursos do edital de fomento interno para projetos de pesquisa e inovação do IFRS. O objetivo aqui é apresentar a análise preliminar e predominantemente quantitativa dos registros do livro 1 de matrimônios da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Porto Alegre, referente aos anos de 1844 a 1850, documentos que se encontram sob a guarda do Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana de Porto Alegre e consultados a partir do site Family Search. Para a coleta e análise dos dados, foi utilizado o software Nakaob, iniciais de nascimento, casamento e óbito, um banco de dados desenvolvido especificamente por Ana e Dara Scott, para cadastrar e analisar fontes eclesiásticas e que permite reconstruir famílias e acompanhar a trajetória de um grupo familiar e os laços estabelecidos por seus membros ao longo da vida, tais como quando e onde nasceu, casou, teve filhos, netos, afiliados e onde morreu. O Nakaob permite que muitos pesquisadores, estudantes e interessados tenham acesso aos dados dos registros eclesiásticos, facilitando o cruzamento deles com outras fontes históricas. As bases de dados já cadastradas encontram-se disponíveis na página do Nakaob. A Igreja do Rosário teve seu processo de criação iniciado em 1816 e o templo ficou concluído em 1827. Apesar disso, continuou dependente da matriz de Nossa Senhora Madre de Deus e foi somente a partir de 1841 que a Igreja do Rosário passou a contar com um padre próprio, o Padre Inácio Soares Viana. Ele era doente do peito e com frequência precisava se ausentar, deixando sua paróquia sob os cuidados de um auxiliar. O padre Inácio faleceu em 1848, aos 60 anos de idade, e logo em seguida foi substituído pelo padre José Inácio de Carvalho Freitas, padre muito prestigiado em Porto Alegre durante seu período de vida, tanto que sua memória ficou perpétua na Rua Vigário José Inácio, em Porto Alegre, antiga Rua da Bandeira, onde está localizada a Igreja Nossa Senhora do Rosário. A criação de novas freguesias pode ser considerada como um dos resultados do crescimento populacional e territorial de Porto Alegre, já que desde sua fundação, em 1772, apenas a freguesia de Nossa Senhora Madre de Deus atendia toda a cidade e localidades próximas. Portanto, os dados a seguir podem contribuir para pensar o processo de transformação e crescimento urbano na capital do Rio Grande do Sul, do século XIX. Foram catalogados no Nakaob 187 casamentos de pessoas livres realizados entre 1844 a 1850. Na tabela 1, podemos observar o crescimento, ainda que irregular, do total de registros de matrimônios ao longo do período considerado. Os números reduzidos nos 2 primeiros anos podem ser explicados por 2 fatores. O primeiro seria que os primeiros anos dos registros da Nossa Senhora do Rosário coincidem com o final da Guerra dos Farrapos. Embora os farroupilhas tenham sido devidamente expulsos de Porto Alegre em 1841, é possível que a capital da província do Rio Grande do Sul ainda estivesse retomando a normalidade das suas atividades, inclusive as relacionadas à administração eclesiástica. O segundo seria que, embora a igreja existisse desde 1827, a Nossa Senhora do Rosário permaneceu dependente da igreja matriz até junho de 1841, ou seja, mesmo com a existência de uma paróquia específica, é possível que parte de seus moradores permanecesse ligada à freguesia Nossa Senhora Madre de Deus, apesar das normas eclesiásticas e administrativas. Na segunda tabela, podemos ver o nome dos padres que ministraram e registraram os matrimônios no período observado. O padre Inácio destaca-se como responsável por ministrar a maior parte dos casamentos, enquanto o padre José Inácio registrou mais da metade dos assentos e realizou um número significativo de casamentos.
Algumas variáveis demográficas a serem destacadas é que a maior parte dos nubentes eram livres, solteiros, filhos de pais casados na igreja e naturais do Rio Grande do Sul. 137 das noivas eram originárias do Brasil, 131 delas nascidas no Rio Grande do Sul, 92 especificamente em Porto Alegre. Enquanto isso, os brasileiros também eram predominantes entre os noivos, e são 95 brasileiros. Destes, 65 são nascidos no Rio Grande do Sul, com destaque para 49 nascidos na capital. Mas os naturais de outras partes do Império do Brasil e de outros países eram mais significativos. 54 europeus, destes 37 eram de Portugal. Como afirmei no início da apresentação, essa é uma análise inicial dos casamentos da freguesia de Nossa Senhora do Rosário registrado entre os anos de 1844 e 1850. Os dados coletados indicam que nos primeiros anos de funcionamento da paróquia, a realização de casamentos realizados foi afetada pelo final da Guerra dos Farrapos e por problemas de saúde de seu padre oficial, mas o número de cerimônias registradas cresceu regularmente nos anos seguintes do período considerado. As variáveis demográficas básicas mostraram que os nubentes da freguesia do Rosário eram predominantemente livres, solteiros, filhos de pais casados na igreja e naturais do Rio Grande do Sul. Cabe destacar que os nascidos fora dessa província eram mais numerosos entre os noivos do que entre as noivas, como era comum nas sociedades luso-brasileiras, devido, entre outros fatores, à migração estrutural dos homens. Para aprofundar a apreciação desses dados, será necessário avançar no cadastramento dos casamentos da Igreja do Rosário e cruzar os dados obtidos com outros disponíveis no NACAOB e em outras fontes documentais. De tal modo, será possível conhecer melhor o processo de urbanização e expansão demográfica e territorial de Porto Alegre no século XIX e seus desdobramentos nas atividades econômicas e nas relações sociais. Finalizo agradecendo pela oportunidade de poder apresentar o trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.